bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, da Era do Abismo, e quero falar sobre como se inspirar em filmes para criar qualquer tipo de história, principalmente literária, mas se você também gosta de criar quadrinhos, jogos, roteiros para série, televisão, cinema, etc., esse conteúdo aqui vai ser realmente para como você usar os filmes para se inspirar e criar qualquer tipo de história e realmente extrair o que os filmes têm de melhor pra gente. Então, se você acha que esse conteúdo merece um joinha, clica no botão. Se merece sua atenção, clica em se inscrever e ativa o sininho. E se você conhece alguém que iria se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social, tá bom? Então, começando, eu acredito que o que tem de mais interessante nos filmes, o que os filmes oferecem de melhor, independente do gênero de filme que você assista, é os personagens. Então, quando você vê um filme e quiser se inspirar para criar sua história, foca nos personagens, se possível em um só, ou na dinâmica entre personagens. Eu percebo isso porque um personagem que fascina muita gente é o Hannibal Lecter. E eu estava assistindo os filmes e eu comecei a ter ideias de criar também um serial killer dentro do Era do Abismo. E esse personagem, ele entrou num conto que está no segundo livro, que é Crônicas do Éden, que o conto se chama, o título do conto é O Silêncio dos Condenados. Então, tem ali uma referência a Silêncio dos Inocentes, bem nítida. Eu tirei a parte dele ser canibal, porque esse é muito óbvio, esse é muito clichê, e eu foquei na cena em que o Hannibal, o segundo filme dele, ele tá lecionando na faculdade. Então eu pensei, cara, e se for um erudito, alguém que defende aquela instituição com unhas e dentes, mas ele é um serial killer, então ele vai defender do jeito dele, né? Que é os fins não justificam os meios, mas para ele justificam, né? Então, eu foquei em um personagem, em vez de eu querer criar uma dinâmica. Tem, por exemplo, a Clarice nos filmes. Eu realmente descartei isso, eu foquei em um personagem. E se você adora, eu particularmente adoro o Jack Sparrow do Piratas do Caribe, nunca criei alguém como ele, mas é um outro exemplo assim, de personagem que muita gente gosta, o Tony Stark dos Vingadores. Enfim, é muito comum a gente gostar de um personagem e, se a gente estudar ele em específico, a gente pode criar. Porque as pessoas, às vezes, tipo assim, criar algo original. Porque as pessoas, às vezes, querem criar um Hannibal, um Jack Sparrow, um Tony Stark, mas querem criar, assim... eles querem criar, mas não querem construir. Esse tipo de personagem, ele é construído. Você adora o Hannibal Lecter, não só pela história, não só pelo o Anthony Hopkins, mas porque ele é construído, sabe? Toda cena que a Clarice encontra ele, cada diálogo dele, as ações dele ao longo dos filmes, esses personagens são construídos. Se você tentar recriar, se inspirar neles, mas se você tentar se inspirar analisando tudo, você pode acabar tentando usar vários elementos e reproduzir eles e ficar uma cópia mal feita. Mas se você foca em um personagem, e passou uma moto agora sinistra, se você constrói um personagem dentro do seu contexto e foca nisso, em construir um personagem, você consegue elaborar algo melhor. Tá? Então, em vez de ficar tentando criar um novo Piratas do Caribe, um novo Homem de Ferro, cria um personagem e estuda esse personagem. Assiste ao filme analisando o personagem e tenha paciência, tenha calma para ir desenvolvendo o seu personagem inspirado no seu favorito, que seja, dentro daquele contexto. E é assim que funciona melhor. Não só tentar usar aquela cena de efeito, né, aquela cena marcante, mas construir um ambiente para a sua história ficar marcante e para o seu personagem ficar marcante. Não se esquece de fazer do seu jeito, né? Como eu falei, eu tirei o lado canibal do Hannibal e eu botei o lado dele mais intelectual, né, em foco. Né? Então também não se esquece de fazer algo também personalizado, né, ao seu gosto. E a segunda dica que eu tenho sobre como se inspirar em filmes é observar a estrutura narrativa dos filmes. Porque existe uma fórmula de bolo que eu sou contra, mas quando você vê um filme e vê como que eles montam a história. Os filmes de cinema são, na grande parte, divididos em 3 atos.
né? Então, observa como que eles introduzem a história. A introdução é muito importante, eu falei já disso em outros vídeos, inclusive. Então, observa como que eles apresentam a história de forma interessante, já mostram a proposta do filme logo no começo. Observa como que se relacionam os personagens, como que cada personagem se conecta com a história, né? É importante ter uma conexão pessoal, né, entre o elenco e a narrativa também, sabe? E estuda a parte assim, mais estrutural. Como que uma cena leva a outra, como que uma cena se conecta à outra, né? Um bom exemplo disso é o Sexto Sentido, que é um filme que você vê ele 2 vezes e você tem uma experiência bem diferente, sabe? Então é um exemplo assim de um filme muito bem amarrado, né? Mas ele é bem amarrado porque ele é bem estruturado. Você não tem que fazer algo tão complexo quanto isso, mas é um bom exemplo para você estudar. Então, analisa isso, como que a estrutura é contada, tá? É um tanto simplório, sinceramente, um livro pode dar muito mais complexidade do que um filme, tá? Você pode ter um livro muito maior do que caberia na tela do cinema, você pode usar isso a seu favor, mas também para você não se perder a longo prazo, compreender uma estrutura narrativa simples pode te ajudar também, tá? E o terceiro ponto é pesquise mais de um tipo de filme, tá? Assista filme mainstream, assista filme cult, assista filme clássico, assista filme moderno, tá? E os filmes que você gosta, acima de tudo. Não fica também se pegando, esse filme aqui é conceituado, tem que falar dele, tem que se inspirar nele, porque é um clássico. Mano, esquece isso, vai no seu gosto, tá? Mas mesmo no seu gosto, não fica viciado em só um tipo de filme. Então, por exemplo, você pode se inspirar tanto em Vingadores como Amélie Poulain, pode se inspirar em Psicose, pode se inspirar no Coringa de 2019, não importa, tá? Mas todos os filmes têm algo a oferecer. Os que eu citei aqui, por exemplo, tanto Vingadores quanto Amélie Poulain têm personagens muito marcantes. Você vê esses filmes e você vê que eles são... Cada personagem é muito distinto, né? Então, não importa se você gosta de filme francês, né, ou um blockbuster americano, você pode ver como que esses filmes, né, por mais diferentes que eles sejam, têm um bom foco em criar personagem e como que cada um deles faz isso. É bacana você também ver como que cada um desses filmes destaca, realça os seus personagens. E no caso que eu citei aqui também, Psicose e o Coringa, eles são filmes de tempos diferentes, mas ambos têm a abordagem assim, muito de um personagem que é um psicopata, né? Mas como que eles constroem a maluquice, né? E a psicopatia de cada um deles. Você percebe que no Psicose, por exemplo, o personagem ele não é assim, não é ele, você não acompanha ele o filme inteiro. Né, tem essa questão. Mas é um filme que sabe criar tensão, sabe te deixar paranoico, né, psicótico, ao longo da narrativa. Enquanto Coringa já analisa aquele personagem e foca nele o filme inteiro. E você não fica assim tão aflito, mas você fica tenso e você se surpreende quando acontece a violência. Você já sabe que vai acontecer violência, mas ambos os filmes surpreendem na hora que são violentos. E eles não são violentos do começo ao fim. Eles são violentos em momentos muito específicos. Né? Então, o que eu quero trazer aqui é como que filmes tão distintos, como Vingadores, Amélie Poulain, Psicose e Coringa, conseguem ter elementos para você estudar. Eles não têm muito em comum. Coringa e Psicose têm um pouco mais em comum do que Amélie Poulain e Vingadores, obviamente. Mas eles têm elementos a serem estudados de prismas diferentes. E é isso que você tem que abrir a sua cabeça e procurar. Escolhe um elemento que você quer analisar em um dos filmes, né, e ver vários filmes sempre analisando esse elemento. Seja a ambientação, a construção do suspense, né, ver como é que os filmes antigamente criavam suspense, como que eles criam suspense hoje em dia, por exemplo. Se você quiser uma cena de amor ou uma cena de humor, uma história de amor, também você pode pesquisar filme mainstream e cult, filme clássico, filme contemporâneo. É isso que eu acho que é bacana da gente realmente abrir nossa cabeça, tá bom? E o último ponto que eu preciso falar aqui é não se prenda aos filmes. Porque se você criar só inspirado em um
em uma mídia, você fica fazendo mais o mesmo, sabe? Fica fazendo uma cópia da cópia, tá? Então, quando você escolher o que você quer se inspirar, o que vai te inspirar, você não se esquece também de pesquisar outros livros que dialoguem com isso que você está criando, pessoas reais, observa seus parentes, seus amigos, as pessoas com que você convive, também pesquisa um pouco de você mesmo, né? Pesquisa um pouco de você mesmo também. Olha para dentro e vê algo seu que a gente inevitavelmente bota nos personagens também, sabe? Então, mas escolhe isso com bastante cuidado, né? Não se inspira só nos filmes, se inspira também em pessoas reais e também outras mídias, como literatura, como quadrinho, como videogame, não importa. Acho que é muito importante, tão importante quanto você ver os filmes com foco no que você quer se inspirar, é você não se esquecer de não se limitar em um único foco. Então, por hoje é isso. Se você quiser aprender mais sobre como criar histórias, tem um curso de escrita criativa da Epic School, tem um link aqui embaixo. E se esse conteúdo mereceu a sua atenção, mereceu o seu tempo, clica no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha nas redes sociais. Até amanhã, estamos no desafio 366 dias de conteúdo aqui no YouTube. Então, teve vídeo ontem, esse é o vídeo de hoje, amanhã tem mais e vamos o ano inteiro assim, tá bom? É uma honra. Valeu, até amanhã.